Olá, queridos irmãos, bom dia, boa noite a todos, ou então boa tarde, eu não sei que horário do dia você está escutando esse áudio. Este é o nosso tempo missionário, onde falamos sobre a obra missionária, onde nós abrimos as Escrituras e nós vemos as partes que falam sobre a obra missionária. Na verdade, nós não deveríamos dizer as partes que falam sobre a obra missionária, porque quando nós abrimos a Bíblia, do Gênesis até Apocalipse, nós vemos o plano de Deus se estendendo. Então, a Bíblia toda fala sobre a obra missionária. Apesar de que na Bíblia nós encontramos várias histórias, porém, nós vemos que o objetivo é o mesmo, apontar para Cristo. Então, a obra missionária, queridos irmãos, é apontar para Cristo, olhar para o que Cristo fez, olhar para o plano que ele tem para a humanidade, que é de redenção. E, claro, a Bíblia diz que Deus não tem nenhum prazer na morte do incrédulo, na morte do ímpio. O nosso objetivo aqui é exaltar essas verdades de que Deus, ele ainda salva, ele está salvando através do seu filho e ele conta com a cooperação da humanidade para que esse plano seja executado. Então, que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, meus queridos irmãos. E nós queremos meditar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, como todos sabem. Esses versículos são bem famosos quando se trata da obra missionária. E eu quero falar sobre o tema os enviadores e os enviados. E Paulo, no versículo 9, vá comigo, carta de Paulo aos Romanos, no versículo 9, ele diz que, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio de termos a tua palavra. Obrigado por nos permitir, nesta manhã, podermos abrir a tua palavra e entendermos o plano do Senhor para com a humanidade. E nós sabemos que essa palavra um dia nos alcançou e o Senhor continua salvando vidas. Assim como o Senhor nos salvou, o Senhor continua estendendo essa salvação. E graças a Deus pessoas têm vindo a Cristo. Louvado seja Deus por isso. E nós sabemos que isso vai acontecer até que o Senhor venha. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entendermos esses versículos no seu significado. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, no versículo 9, Paulo diz o seguinte, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo, ele fala sobre a salvação que há pela graça. E se você der início, se você ler esse capítulo desde o início, você vai ver Paulo falando sobre a graça e também falando do tempo da lei. E ele fala que esse tempo da graça, a salvação ou a justificação é através do Filho. E a lei, na época da lei, nós vemos que era a obediência, e essa obediência gerava ali a aceitação do povo diante de Deus. E versículo 9 diz que, olha, se com a sua boca, se com a tua boca você confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crês que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então ela abre a chave para o que acontece, como que funciona essa salvação diante de Deus. Ele diz que primeiro você crê no coração. O coração tem que crer, porque nós sabemos, a Bíblia diz que
o coração, a boca fala o que está cheio o coração. Então a boca revela o que está no coração. A boca é um canal que revela o que está no coração. E Paulo diz que primeiro você crê. Se crê no teu coração que Deus ressuscitou o seu filho dos mortos, e você crê de que, olha, a morte sacrificial de Cristo foi para a minha redenção, tudo aquilo que Deus fez no seu filho foi para que eu pudesse ter vida. E você crê, não é apenas um crer que nós temos ouvido, que é, eu estou sabendo disso, eu estou sabendo desse assunto. Não é isso. Esse crer que nos fez com que um dia nós, nós fizemos essa decisão, nós aceitamos o plano de Deus. É isso. Eu creio no coração e a boca revela. Eu confesso diante de Deus de que sim, Senhor Deus, obrigado pela salvação que o Senhor me deu, porque eu não merecia. E o versículo 10, queridos irmãos, Paulo diz o seguinte: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É o que nós falamos. Olha, a boca fala o que está cheio o coração. Eu preciso revelar o que está no meu coração através da minha boca. E eu falo para Deus, olha, no meu coração eu creio nesse plano que o Senhor fez. Esse plano que o Senhor traçou para a humanidade. O jeito, ou então o caminho pela qual o Senhor aceita a humanidade. É através do seu Filho. Eu reconheço essa verdade. Eu aceito essa verdade. Eu vivo essa verdade. E então eu confesso com a minha boca de que, na verdade, eu já aceitei este plano. Ou então, Senhor, eu quero que o Senhor saiba que eu aceito esse plano. E, claro, nós confessamos, é maravilhoso, aquele dia em que nos encontramos com Cristo, nós reconhecemos nossas falhas, reconhecemos os nossos defeitos, reconhecemos os erros que nós fizemos no passado, as falhas, os pecados, e nós apresentamos todos para Deus e nós dissemos: eu creio no seu Filho. Eu creio. E naquele momento, a Bíblia diz que o nosso passado, Deus se esquece do nosso passado. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele perdoa. Quando ele perdoa, ele não fica lembrando. Ele perdoa uma vez por todo, para sempre. E ali nós somos feitos filhos de Deus. Eu não sei se você já fez essa decisão. E Paulo nos convida a abraçarmos esse plano. Paulo nos convida a aderirmos a esse plano de Deus. Não tem outro plano de Deus para a salvação. O plano para a salvação que Deus traçou é através do seu Filho. E então não tem como. Versículo 11 diz, Paulo diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Olha, todo aquele que nele crê não será confundido. Quando é que as pessoas serão confundidas? Com certeza, com certeza. A Bíblia diz que haverá julgamento para todos. Aqui, para aqueles que não creram, o julgamento não é te dar oportunidade para você crer. Porque você já teve a oportunidade aqui na Terra. Você já teve o tempo de você aceitar essa mensagem. Você já ouviu essa mensagem. Então, esse tempo, quando chegar o julgamento dos incrédulos, é para te mostrar, é para passar na tela toda a sua vida, as oportunidades que você teve e dizer, olha, você está sendo condenado por causa disso. Ou você está condenado por causa disso. Isso. A condição é não ter aceito Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você será confundido. E para o crente, aquele que já fez a decisão, não se preocupe, porque você não será confundido. Você pode ter vivido uma vida cristã que não traz bom testemunho. Claro, podemos dizer em poucas palavras, será confundido
ao ver que os seus galardões são poucos, ou então não tem nenhum galardão, apesar de que você está salvo. Então, queridos irmãos, espero que você não seja confundido. Espero que naquele dia, quando os crentes estiverem recebendo a sua premiação por uma vida de santidade, uma vida de obediência às Escrituras, você não seja confundido quando vê que você não recebeu nada, não ganhou nenhum presente. Então, que Deus nos encoraje, que Deus nos dê capacidades, que Deus nos ajude no nosso cristianismo. E o versículo 12, Paulo diz: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, na salvação, no plano de Deus para a salvação, a nova aliança, ela se estende para toda a humanidade. Nós sabemos que Israel era o povo de Deus, era o povo exclusivo de Deus. Porém, na nova aliança, o povo de Deus é a igreja. Igreja, um povo de pessoas de vários lugares. Pessoas geograficamente falando, de lugares distantes, povos, línguas, nações. Então, nós vemos aqui os europeus, os africanos, nós vemos os americanos, nós vemos os asiáticos, nós vemos os irmãos da Oceania, ou não sei se a Antártida tem pessoas morando, também em todo lugar aonde as pessoas confessam Cristo, essas pessoas fazem parte do povo de Deus. Então, isso deve nos alegrar. Eu fico feliz quando eu vejo aquelas igrejas longe, mesmo apesar da sua simplicidade, ali está a igreja de Cristo e que um dia nós estaremos juntos nos céus e dando glória a Deus, todos nós. Então, não importa se nós estivermos numa igreja luxuosa ou não, isso vai ficar aqui, mas lá no céu todos nós estaremos no mesmo lugar, na presença do Criador, na presença do nosso Deus, na presença do, na presença do nosso Cristo. E ali a Bíblia diz que veremos as mãos, teremos o privilégio de vermos o nosso Senhor Jesus. Vermos as mãos aonde os cravos foram perfurados por causa dos nossos pecados. E continuando o versículo 13, Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar será salvo. Então, esse invocar é quando se sabe quem quem é Cristo, qual é a sua missão, por que ele teve que vir ao mundo, por que tem que passar pela cruz, por que tem que sofrer por nós, e por que ele ressuscitou, e qual é o valor da sua ressurreição. E quando nós reconhecemos isso e nós invocamos de que sim, eu creio, de que sim, eu aceito o Senhor Jesus como o Senhor Salvador da minha vida, e eu creio que tudo que Ele fez foi por mim, eu sou salvo. Eu espero que essa confissão seja feita por você, ouvinte, e que não deixe para outro dia, não deixe para amanhã, porque hoje é o tempo da salvação. E o versículo 14, Paulo continua dizendo: como, pois, invocarão aquele em quem não ouviram? Aqui está o nosso assunto, o coração do nosso assunto. Paulo diz que como então eles invocarão? Como que essas pessoas invocarão em quem não ouviram? Então Paulo nos apresenta a necessidade dessas pessoas ouvirem a palavra de Deus, ouvirem o plano da salvação de Deus, para que eles cheguem à confissão. Não haverá confissão enquanto eles não ouvirem. Eles precisam ouvir a mensagem. Então não existe a salvação
sem ouvir a mensagem. Alguém tem que estar lá, alguém precisa pregar. Apesar de que hoje em dia nós temos pessoas que se converteram lendo a Bíblia, claro, eles ouviram, eles estavam lendo a Bíblia. Então não tem como nascer e se converter. Claro que você poderia dizer, mas a natureza está lá, dizendo que Deus, ele existe. Mas só que a salvação não é para conhecer Deus, não é para conhecer Deus, é para conhecer o plano dele para a salvação da humanidade, que é através do Filho dele. Então, tem pessoas que conhecem a Deus, mas não conhecem o seu Filho. Eles não têm a confiança no que o seu Filho fez por nós. Então, eles não são salvos. Um exemplo desse é o Cornélio. Ele, um homem devotado, um homem que estava ali servindo a Deus. E Deus diz, olha, chama Paulo, ele precisa te falar alguma coisa, você precisa ouvir a mensagem. E quando envia seus servos, e chama, eu disse Paulo, mas sim Pedro, chama Pedro. E quando chama Pedro, Pedro chega e prega o evangelho, e Cornélio e sua família, seus amigos que estavam ali, se convertem. Então, viu que a salvação não é conhecer a Deus, é conhecer o Filho. Conhecer o Filho, conhecer a Deus e junto o Filho. O que aconteceu na cruz? O que aconteceu ali no túmulo vazio? O que aconteceu? E por que aconteceu? E se eu entender isso, e então eu cair em mim mesmo, no sentido de que eu reconhecer minhas falhas, no sentido de querer conhecer os meus erros, eu sou salvo. Então, eu tenho que ouvir a pessoa falar, eu tenho que ouvir o evangelho, a pessoa contando isso. E Paulo diz que tem que ouvir, não tem como, tem que ouvir. E Paulo continua dizendo, e como ouvirão se não há quem pregue? Como? Né? O versículo 14, como? Como pois invocarão aquele em que não creram? Primeiro, vai para confessar, preciso crer. Então não tem claro que tem uma confissão falsa, mas não é essa confissão que a Bíblia diz. E Paulo diz que então para crer eles precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E Paulo diz que e como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então Paulo diz que há necessidade de ouvir a mensagem para a salvação. Antes, antes que a pessoa confesse, tem que confessar o que ouviu. E ainda mais, não é só pregar, tem que ter pessoas enviadas. Aonde não tem missionário hoje, continua a ser mensagem do Evangelho. Essas pessoas caminham para a perdição. Eles não podem confessar Cristo porque não conhecem e precisa alguém, estando lá, pregar esse Evangelho. Então, Paulo diz que há essa necessidade, ouvir, mas para ouvir tem que ter alguém para pregar. Então, precisa alguém sair para pregar para essas pessoas. E Paulo continua no versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? E Paulo diz que há uma necessidade do envio. Quando Paulo fala nesse versículo, ele está visualizando um grupo enviando pessoas. Então aqui temos duas pessoas, temos dois grupos aqui. Um grupo que fica e um grupo que vai. Aqueles que ficam é a igreja. E Paulo, mais uma vez, nos faz lembrar de que a missão da igreja é a obra missionária. O motivo ou a existência da igreja é a obra missionária. A causa da existência missionária é a obra missionária. E nós sabemos que Israel, como povo de Deus, tinha uma missão. Lembra daquele versículo que Deus nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho entre todas as nações, a tua salvação. Salmo 67, 2. O povo de Israel nasceu com essa missão evangelística, porém falhou a sua missão e Deus confiou essa missão mais uma vez, confiou essa missão para a igreja e a igreja carrega essa missão de evangelização mundial
E Paulo diz que, olha, é necessário pessoas ou igreja enviar seus membros para que preguem para essas pessoas, porque se não pregar, eles não ouvirão a mensagem e se eles não ouvirem, então eles não vão confessar algo que eles não sabem, então logo eles vão para a perdição, eles não são salvos. E Paulo diz que tem que haver pessoas que enviam. Igreja que não envia é uma igreja que perdeu a sua identidade. Igreja que não envia para lugares longe. Claro, eu concordo que hoje precisamos pregar na nossa Jerusalém. Hoje tem pessoas fazendo células. Isso é bom. Eu vejo o agir de Deus através de células. Porém, se fizermos apenas isso, nós estamos vivendo como a igreja primitiva que apenas se concentrou em si mesmo no começo e Deus depois levantou a perseguição e nós sabemos o que aconteceu. Por causa da perseguição, esse evangelho chegou a nós. E se nós continuarmos vivendo células, somente isso, e não olhar para lugares longe, eu espero que Deus não levante nenhuma perseguição. E eu espero que os irmãos, espero que as igrejas se toquem a olhar para fora também, porque este é o objetivo de Deus, os povos lá fora também. Então é isso, Paulo diz que olha, tem que haver pessoas que enviam, porque eles não vão ouvir, e por sua vez não crerão, porque não ouviram. Então é preciso que haja pessoas enviando, e é preciso que haja pessoas que digam, como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor tem um plano para a humanidade e eu estou aqui para obedecer esse plano. Então, Senhor, envia-me a mim. E, infelizmente, hoje nós temos poucas pessoas se disponibilizando para ir para a obra missionária. Claro, são vários motivos. E alguns motivos diz respeito ao que esse mundo oferece. Nós estamos num momento, numa geração onde as pessoas querem estar bem na vida, onde as pessoas não querem sofrer, onde as pessoas querem criar o seu trono aqui na terra e eles se esquecem de que este não é o nosso lugar. As pessoas se esquecem, os crentes se esquecem de que este não é o nosso lugar. Essa não é a nossa habitação. A nossa habitação é o céu. Mas infelizmente, nós nos esquecemos. E como resultado disso, se nós estamos concentrados em criar tronos, em criar casas bonitas nesse mundo, casas luxuosas, ou então completar meu desejo, meu sonho, comprar um carro, comprar moto, comprar uma casa, ter uma família, e assim a lista vai. E então, como resultado disso, nós nos esquecemos da obra missionária. Infelizmente, queridos irmãos, a realidade do hoje nos seminários, nós vemos seminários vazios, jovens perderam foco, não estão mais pensando em seminários, não estão mais em ir para a obra, não estão mais em participar aquelas campanhas evangelísticas de um curto tempo, de um curto prazo. E nós nos esquecemos. Nos esquecemos. O que Paulo está dizendo é preciso que haja envio, é preciso que haja pessoas enviando, é preciso que haja pessoas também indo, sendo enviadas. Então que Deus levante essas pessoas para entender de que, olha, nosso papel é enviar. A igreja que deixa os seus membros saberem de que, olha, se Deus está te chamando, nós estamos aqui abertos para apoiar. Então, nós exaltamos a obra missionária. Nós reconhecemos que o motivo da nossa existência é a obra missionária. E no versículo 15 vai ser o nosso último versículo, e Paulo diz que e como pregarão se não forem enviados? Já falamos que há necessidade de envio, há necessidade de pessoas enviando e há necessidade de pessoas indo. Então, os dois, os enviadores como os enviados, os dois têm a mesma obra, estão fazendo o mesmo trabalho. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. É maravilhoso ouvirmos notícias boas sobre
sobre um certo assunto, e geralmente numa guerra, quando tem notícia de que, olha, acabou a guerra, isso traz alegria para nós. Quando nós vemos que, olha, um certo assunto que nos preocupava tanto já foi resolvido, isso traz a alegria para nós. Apesar de que esse versículo se aplica, olha, às boas novas. Quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quem que não se alegra, quem que vem nos anunciar uma mensagem de paz? Claro, todo mundo se alegra. Então, queridos irmãos, aqui está o desafio para nós. Esse desafio é nós entendermos de que nós temos uma obra missionária, nós temos um trabalho para fazer e nós precisamos desesperadamente, urgentemente, de pessoas se disponibilizando, de pessoas que alinham seus projetos com o plano de Deus e atendem à obra missionária. E claro, nós precisamos de igrejas fortes na igreja missionária, porque quando nós temos igrejas fortes na obra missionária, nós temos missionários fortes, missionários que estão ali indo com toda a alegria, porque eles sabem que a nossa igreja está conosco. Então, queridos irmãos, Deus te abençoe e que Deus te faça entender o plano dele para com a humanidade, que é a redenção. Deus te abençoe, queridos irmãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu. Sabemos nós que nós não merecemos a salvação, mas alguém um dia deixou tudo, abandonou tudo e atendeu a obra missionária. E graças a essa atitude, esse evangelho chegou para nós. E também nós oramos, apesar de que não é preciso abandonar tudo, mas se for necessário, Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração, que a gente atenda ao seu chamado, porque tem pessoas que não ouviram essa mensagem ainda, e tem pessoas que não vão crer porque eles não ouviram, porque Paulo diz que para crer é preciso ouvir, para ouvir é preciso ser enviado, e para enviar precisa de ter pessoas, precisa de uma igreja que envie. E para isso é preciso que haja pessoas dizendo eu estou indo. Então temos essas duas pessoas, os que ficam e os que vão, todos cumprindo a grande comissão. Então que Deus nos abençoe e que resplandeça o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho entre todas as nações, a tua salvação. Amém.